Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Pri Campos e já falo para vocês se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, darem aquela moral porque ajuda demais no crescimento do canal. Bom, hoje eu vou falar com vocês um assunto que eu já queria falar há muito tempo, mas primeiro eu fiz um post no Instagram, então se você me segue no Instagram, você já sabe, que tem um post lá super completo falando sobre isso. Mas agora eu queria esmiuçar um pouco essa história e contar pra vocês por que eu li a Bíblia completa, qual é o real motivo disso. É porque todo crente deve ler? É porque Deus mandou? Por que a gente de fato deve ler a Bíblia toda? Vou contar pra vocês a minha experiência pessoal e contar pra vocês o seguinte: motivos para não ler a Bíblia toda. Se você tem esses motivos dentro do seu coração para ler, eu já vou avisando que não são motivos relevantes, motivos que devem ser seguidos e você não deve ler. Se você tem alguma desses questionamentos dentro de você, tá? Então, vamos que vamos. Primeiro de tudo, por que eu, Pri Campos, comecei a ler a Bíblia toda? Qual era a minha história em torno disso? Bom, eu sempre fui uma pessoa que gosta de ler. Eu comecei a ter o hábito da leitura muito novinha com o meu pai. Meu pai me levava em sebo para comprar livro, me mostrava vários livros e desde muito novinha eu tive esse hábito da leitura. Quando eu virei mãe, esse hábito ele foi encaminhado ali para a maternidade, né? Então eu lia muitos livros a respeito de maternidade. Enfim, eu sempre estava lendo algum livro. Eu tinha metas anuais de leitura, então a leitura ela sempre fez parte de mim. Até que chegou um ponto que eu comecei a me sentir incomodada como crente. Eu tinha um relacionamento muito bom com Deus, a gente era muito íntimo, a gente é muito íntimo, ele é meu melhor amigo, mas eu não tinha aquela vontade de ler a Bíblia toda, de fato, destrinchar, aprender. Eu focava muito nos livros até cristãos, que, nossa, eu levo pra vida, assim, foram livros que eu aprendi absurdamente sobre quem é Deus, mas eu mesmo não tinha tido algumas experiências que eu via em alguns livros, porque as pessoas, enfim, porque eu, na verdade, não tinha me dado a oportunidade de ler a Bíblia. E eu não tinha nem ansiedade, eu não tinha nem curiosidade de ler a Bíblia completa. Eu não sabia o que isso ia causar. Para mim era aprender como um livro qualquer, ou, na minha perspectiva, eu nem ia aprender algo muito grandioso com a Bíblia. Olha só meu tipo de pensamento. Eu achava que seria algo mais pra dizer que eu fiz, sabe? Só pra dizer, tipo assim, sei lá, como se eu tivesse feito mais uma conquista com Deus ali. Algo ali num checklist do crente que eu daria um check, sabe? E eu ouvi uma vez uma coisa que mexeu muito comigo pro lado contrário. Tipo, tinha uma pessoa que era da minha igreja que ela falava assim: fala sério, eu vejo gente que lê a Bíblia toda, mas nem pratica. É muito melhor você saber um versículo de cor e praticar ele durante toda a sua vida do que você ler a Bíblia toda e não praticar. Aquilo mexeu comigo de tal forma que aquilo era a minha bandeira de vida. Tipo, eu tinha o incômodo de Deus para ler a Bíblia, mas eu me pautava naquilo que eu ouvi. Fala sério, eu não tô num nível espiritual que eu posso ler a Bíblia toda. Eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que melhorar. Então, o que eu tenho que fazer é focar em ser a cada dia mais santo, viver experiências com Deus, mas a Bíblia em si é religiosidade. Eu não preciso ler a Bíblia toda porque é religiosidade. Enfim, vamos que vamos na vida do crente, estava ali vivendo a minha vida, vivendo experiências com Deus, aprendendo de Deus a cada dia mais,
no tete-a-tete, até que teve uma madrugada que Deus me acordou. Ele já me acordava assim com bastante frequência na madrugada para orar. Anteriormente, quando eu estava grávida ainda da Malu, Deus me acordava muito de madrugada para conversar com ele, para orar. E aí eu acordei de madrugada quando a Malu tinha 9 meses. Foi 9 meses? Foi 9 meses. Vou colocar aqui se eu estiver errada. E aí, acordei de madrugada, Deus me chamou e falou pra mim pra pegar o celular. Eu peguei o celular, abri no YouTube e abri nesse vídeo aqui, ó, do Dizscope, que era um livro que era um vídeo que dizia exatamente o contrário, né? O título não fala diretamente de livro, mas fala: pare de assistir pregações. Eu cliquei nesse vídeo e entendi tudo. O vídeo dizia: pare de viver as suas experiências baseadas nas experiências dos outros. Sim, além de ler livros, eu assistia muitas pregações e assisto até hoje. Mas depois desse vídeo, eu comecei a buscar mais a Deus de forma mais direcionada, sabe? E aí no vídeo dizia: pare de assistir pregações, para de ler livros, para de buscar intermediários para coisas que você tem no tete-a-tete com Deus, que você tem diretamente com Deus. E foi naquela madrugada que eu... tava tão bom assim, vou ter que assumir esse compromisso, porque pra mim era uma responsabilidade muito grande, e né, cara? Eu ficava pensando, eu não sou capaz de assumir esse compromisso. É um livro muito grande, é uma coisa que eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra ler. A minha primeira filha, quando isso aconteceu, eu tinha um filho só, a Malu, e ela tinha 9 meses, acho que é isso. 9, e eu ficava, meu Deus, eu não tenho tempo. Mas eu lia livro, tá? Malu com 9 meses. Malu, na segunda semana de vida, ou primeira semana de vida da Malu, eu já tava voltando a ler livro já. Porque, enfim, sempre tive a rotina certinha com ela e tinha tempo pra ler livro, mas isso é outro vídeo. Mas, enfim, eu tava super lendo outros livros, mas a Bíblia só de vez em quando, não é só de vez em quando. Eu lia a Bíblia com aquela perspectiva de devocional, entende? Com aquela perspectiva de aquele trecho que, juntamente com o livro devocional, me diz isso, e é assim que seguimos o nosso dia. Entende? Era assim. Mas com a perspectiva de livro, de destrinchar, de aprender, de viver o tete-a-tete com Deus, não era. Beleza. Então, quando isso aconteceu, quando eu assisti esse vídeo de madrugada... eu entendi que aquilo era uma enquadrada de Deus na minha vida, entendeu? Que Deus falou: querida, acabou a hora do recreio, vamos que vamos. Você já leu tudo que tinha pra ler. Aí, gente, eu que não sou doida nem nada, aos prantos, super chateada, bolada, com aquele peso da responsabilidade, assumi o compromisso e comecei a ler. Beleza, eu comecei a leitura por Mateus, tá? E aí, fui. Ao longo desse tempo, eu fiquei triste muitas vezes. Por quê? Não foi só ler a Bíblia, foi parar de ler outros livros. Deus pediu isso de mim. De repente, Ele não vai pedir de você. Mas Ele fez isso baseado também na minha experiência. Eu nunca fui de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Sei que tem muitas pessoas que conseguem, mas eu não consigo. Fica muita coisa na minha cabeça. Ainda mais sendo mãe, as demandas são muito grandes. Então, quando eu paro para ler o livro, é como se eu fechasse as outras gavetinhas e abrisse a da leitura. Então, se eu tivesse mais um livro para ler, eu já ia ficar assim, tipo, pensando qual era aquela caixinha, qual era aquele assunto do livro, qual era, entendeu? Então, comigo, Deus, Ele não me permitiu ler outros livros. Ele me pediu exclusividade. E aí foi a coisa que mais doeu em mim. Porque tinham outros livros que eu queria ler,
Tinham outros assuntos que eu queria saber, que eu queria estudar, principalmente sobre maternidade. E Deus não deixou. Deus mandou eu ler somente a Bíblia. Eu consultei outros livros durante esse tempo. Tinha algumas coisas de maternidade que eu queria saber ali para poder apagar algum incêndio ali com a Malu. E aí eu pegava o livro, olhava ali no assunto por página e abria ali na página que eu queria ler e consultava ali o que eu precisava. Mas de pegar um livro e ir lendo página por página, curtindo o livro, curtindo ali o assunto, isso não aconteceu. E por fim eu demorei a ler a Bíblia toda 3 anos. 3 anos. Eu terminei de ler a Bíblia toda. Aqui, ó. Eu assumi o compromisso de ler a Bíblia toda no dia 23/4 de 2018. E eu terminei de ler a Bíblia completa no dia 21 de maio de 2021. 3 anos. Nesse tempo, a Malu cresceu, eu engravidei de novo, eu tive o Caio, eu amamentei, eu desmamei, enfim, todas essas demandas com 2 crianças e por isso eu demorei tanto. Pri, mas assim, você acha que você foi muito devagar? Não, eu não acho que eu fui muito devagar. Eu acho que as coisas foram acontecendo no tempo certo. Se eu pensar hoje, Pri, você quer assumir um compromisso que vai demorar 3 anos para você cumprir? Eu vou ficar meio assim, entendeu? Eu vou ficar meio balançada. Eu vou sentir que a responsabilidade é ainda maior por causa do tempo que leva. Mas na época eu não sabia quanto tempo ia durar, entendeu? Eu, às vezes, me baseava pelo que as pessoas fazem, né? Que é ler a Bíblia toda em 1 ano. Mas eu não tava com essa pressa. Até porque eu era bem limitada de tempo. Então eu não tinha muito essa autocobrança. Porque de fato eu tinha muitas outras coisas pra demandar. E eu acho que foi maravilhoso isso. Porque se eu tivesse focada só na Bíblia, se eu não tivesse sido mãe de novo, se eu não tivesse já mãe também com a Malu, eu acho que eu me cobraria muito mais. E mesmo quando a gente não é mãe, a gente tem outras demandas, a gente tem outras responsabilidades. E não dá pra gente parar tudo e só fazer isso. Tem gente que tem essa possibilidade, então aproveita! Em nome de Jesus, mas não é todo mundo que tem, né? Então assim, foi bom. E outra coisa que foi muito boa, gente, é que Deus, eu vou falar mais disso em outro livro. Eu vou falar mais disso em outro vídeo. Mas Deus, ele foi sincronizando os livros que eu ia lendo com acontecimentos da minha vida. Então, o fato de ler devagar me fez ficar, assim, ou ler rápido também. Lendo rápido isso poderia acontecer. Mas o tempo que eu estava lendo, com as experiências que eu fui vivendo com Deus, eu fui entendendo que era o tempo exato, sabe? Exemplo, quando eu estava lendo Romanos, eu estava grávida do Caio. E isso me influenciou muito a escolher o nome do Caio. Porque também não era uma coisa que eu queria escolher sozinha. Eu queria que Deus escolhesse o nome do Caio. Tem até vídeo sobre isso aqui no canal. Vou colocar aqui nos cards. E eu estava lendo Romanos e sempre espírito de oração, pedindo para Deus me dar o nome que Deus queria para o Caio. E Caio é um nome que ele tem uma versão que é Gaio. É o mesmo significado, mesmo tudo. E eu tava lendo Romanos e Deus me deu o nome de Gaio, que é Caio. Enfim. Então, assim, a época da sua vida, ela vai ser perfeitamente sincronizada ali com o livro que você tá lendo. E isso é maravilhoso. Entende? Então, assim, o primeiro motivo pelo qual você precisa querer ler a Bíblia é para ter experiências com Deus. Para ter experiências com Deus. Você precisa entender que se você já tem o hábito da leitura e você gosta de leitura,
Então você precisa entender que ler a Bíblia vai ser tão didático quanto os outros livros que você vai ler, só que vai ser sobrenatural. Se tem livros que você leu que marcaram a sua história, a Bíblia ela vai marcar 10 vezes mais. Porque são livros muito mais profundos, porque são livros que têm a didática, porque são livros que Deus vai sincronizar a sua vida. Então, assim, tem toda uma pegada espiritual. Tem toda uma pegada sobrenatural. Porque Deus é assim, foi Ele que escreveu o livro. Então, assim, se desprenda do seu lado cético, do seu lado 100% disciplina. E se deixe ser levado por essa experiência de ler a Bíblia toda, tá bom? Agora, não devo assumir esse compromisso de ler a Bíblia toda se... 2 pontos. Você não deve assumir esse compromisso de ler a Bíblia toda se você está com pressa de terminar. Se você já começou a leitura da Bíblia falando assim, eu tenho tempo X para terminar. Gente, pode ser 3 anos ou pode ser, sei lá, 1 ano ou até 3 meses. Mas não se coloque esse prazo. É recomendação da Pri. Porque, tudo bem, eu sei que tem gente que funciona com meta, tá? Que funciona com aquele checklist e fala, não, eu bati a meta da leitura da Bíblia durante esse período. Eu só funciono assim. Se deixar um negócio solto, eu não vou ter a responsabilidade. Mas Deus, gente, Deus é aquela pessoa que gosta de fazer exatamente o contrário do que a gente fala que é, entendeu? Porque eu também era a pessoa das metas. Eu também era a pessoa, sei lá, de ler 20 livros, 12 livros, sei lá quantos livros em 1 ano. De colocar a meta lá para ler o livro. Mas quando chegou a Bíblia, na minha experiência pessoal, não foi dessa forma, tá? Então, se você tem uma meta, se você já vai começar com a meta de não começa a ler a Bíblia, porque você vai se frustrar, sabe? Porque não vai ser uma coisa só você e você. Quando a gente assume a responsabilidade de ler a Bíblia, não é só você e o livro, é um trio. É você, o livro e Deus. E Ele vai te surpreender. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a sua leitura da Bíblia não vai ser uma leitura 100% de disciplina. Que vai haver milagres. Que vai haver o sobrenatural. Ok? Então é isso. Chegou a notificação da minha loja. Cliente querendo ver peça. Ó, você me segue no Instagram, gente. Porque eu tenho uma loja de roupa, tá? Então me segue lá, Palua Store. Vou colocar o site aqui também. Aonde eu puder eu vou falar da minha loja, gente. Porque eu preciso vender, preciso bater meta. Por falar em meta. Bom, segundo de tudo, não assuma o compromisso de ler a Bíblia toda se for para contar para os amigos. Se for para se gabar de o espiritual. Não faça isso. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que você vai ter experiências espirituais incríveis com Deus e vai ser maravilhoso, não vai ser um tempo de pura disciplina, vai ter partes da Bíblia que vai ser sim pura disciplina. Que você não vai se identificar com aquele livro, que você não tem, sei lá, que você não tem nem capacidade. Porque a gente é pequeno, tá? A gente lê a Bíblia toda, mas a gente tem as nossas limitações da mesma forma. Então vai ter coisas ali que você vai ler mais engessado, vai ler mais na disciplina, porque você não tem capacidade de entender. Não tem capacidade? Devo buscar a capacidade, óbvio, tá? Mas tipo assim, exemplo, eu não quis ler a Bíblia. Quando eu tava em Apocalipse, por exemplo, eu tive muitas dúvidas. E aí eu até troquei uma ideia com o pastor Marcelo. Ele foi me esclarecendo algumas coisas, E tipo assim, tem livros riquíssimos destrinchando o Apocalipse. Eu poderia pegar um livro desses de Apocalipse e destrinchar juntamente ali com o Apocalipse para entender melhor? Poderia. Mas Deus deixou? Deus não deixou. Então assim, no meu caso, eu fiz uma leitura mais limitada de Apocalipse. Uma leitura que consequentemente foi um pouco mais rápida, porque eu não destrinchei ali juntamente com outro livro. Mas era o que tinha naquele momento, era o que Deus queria naquele momento, entendeu? Era o que deu naquele momento. Então assim,
Se eu falasse pra todo mundo, quisesse espalhar aos quatro ventos que eu li a Bíblia toda porque eu sou mega espiritual e porque eu tive incríveis experiências em todos os livros e não sei o que, eu ia estar mentindo, entendeu? Eu vivi experiências sim, mas muitas partes foram na base da disciplina e da meta ali que eu tinha pra cumprir, que era ler a Bíblia completa, independente do tempo, entendeu? Então é isso. Ah, gente, se você não quiser, eu acho que esse é o último e principal. Se você não quer ler, se você não está de coração aberto, se você está fazendo isso pela pura obrigação, mentira, faça. Porque se Deus mandou, você tem que fazer mesmo pela pura obrigação, porque foi assim que eu fiz. E aconteceram coisas maravilhosas, tá? Então é isso. Não leia a Bíblia completa se Deus não mandar. E ponto final. Até o cachorro concordou. Se Deus não pedir isso de você agora, não faça, tá? Mas assim, se você já tem uma curiosidade, um fundinho ali no seu coração do que você quer viver a respeito disso, comece essa conversa com Deus e analisa junto com Ele, porque vai ser bênção na sua vida, eu tenho certeza. Mas se não for a hora de Deus, se você estiver assumindo esse compromisso na hora errada, vai dar ruim, tá? Eu tenho certeza que vai dar ruim. Então, que Deus te abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, porque eu vou gravar aqui, ó, ainda alguns vídeos a respeito desse tema, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Bye, bye!